vamos dizer que a tua base, você precisa de uma base de alta cobertura, uma base grossa, né? E aí, quem que precisa desse tipo de base? Eu, Jéssica. Por que, Jéssica, que você precisa? Por que a tua pele precisa? Porque eu não sei se vocês já me viram por aí. Quem não me viu ainda tem ainda a oportunidade de me ver quando eu tô gravando a maquiagem de 10 minutos. Eu tenho muita olheira. E com o passar dos anos, começou a surgir também melasma, né? Porque não, né, gente? Tem que aparecer alguma coisa, né, na cara. Então, apareceu melasma, apareceu mancha. Então, o que eu preciso? De uma base de alta cobertura. Então, uma base com cobertura leve não é indicado para o meu tipo de pele. Então, eu preciso de uma base que seja de alta cobertura. E o que é uma base de alta cobertura? Ela está escrito na embalagem. Base de alta cobertura. Aquela base que cobre olheira, que cobre mancha, que cobre melasma. E nesse caso, você não precisa utilizar corretivo. Quando você usa uma base que já corrige para você, você não precisa passar mais de outro produto. Então, assim, eu gosto de poucos e bons produtos. Tá? Então, assim, passa o corretivo antes ou depois, depende do corretivo para que você quer. Tá? É para corrigir olheira? É para iluminar o rosto? Né? Então, por quê? Porque existe corretivo de iluminação e corretivo para corrigir manchinha, olheira, espinha, melasma. Mas quando você usa uma base de alta cobertura, você não precisa utilizar corretivo, porque ela já vai fazer essa função. Então, em vez de investir em corretivo, em base, e um monte de coisa, você investe numa base boa, uma base de alta cobertura. E aí você vai passar pouco, você não precisa passar muito, não precisa passar 2, 3 camadas, porque ela já é alta cobertura, e aí você já tem o resultado rápido e fácil. Tá? Então, quando você tem melasma, mancha, olheira, você deve utilizar uma base de alta cobertura. E aí você pode aplicar tanto com pincel língua de gato, quanto com a esponja úmida, tá? E aí, por exemplo, hoje eu tô usando a Dermacol. Por quê? Porque eu tô fazendo maquiagem para vídeo, tá? Eu usei menos de uma gota dessa base hoje. Tipo, menos de um... Não vou nem pegar aqui, gente, para mostrar para vocês. Mas, ó, um negocinho desse. Só a pontinha assim, ó, deu pro meu rosto todo. Quando você usa uma base de alta cobertura, de alta concentração, você precisa também saber a quantidade que você tá passando. Então, como que você vai saber? É difícil você saber no começo. Né? Quando você está começando, você não sabe por onde começar. Então, você vai aos poucos. Você não vai encher a mão de base ou o rosto de base, passar um monte e depois você ter que tirar. Não, você vai colocando aos poucos. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, você aplicar sempre meio rosto primeiro, depois você vai para o outro lado. Tá? Então, começa no centro, puxando, faz meio rosto, depois você vê, coloca mais um pouquinho. Se precisar, você coloca mais. É melhor, é igual sal na comida. Né? Meu pai fala sempre assim, menos sal é mais, porque você pode colocar mais. Agora, se a comida estiver muito salgada, você não consegue tirar o sal. Né? E a base é a mesma coisa. Então, para que você não erre nisso, coloca menos e depois você vai aplicando. Se precisar, você coloca mais.